Olá a todos, hoje entrevisto Andréa Matarazzo, que é pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, a quarta maior metrópole do mundo, com orçamento superior a 70 bilhões de reais. E para disputar essa tão almejada prefeitura, ele tem um currículo muito bom. Algumas das informações que é conveniente falar que ele foi embaixador do Brasil em Roma, tem mais de 25 anos de vida pública, ele também é filiado ao PSD e transitou em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Tem uma bagagem que pode falar um pouquinho sobre isso. Andréa, por que você decidiu se tornar candidato a prefeito da cidade de São Paulo? Bom, primeiro porque sempre morei aqui, gosto da vida pública e acho que São Paulo, ela faz muitos anos que não vem tendo uma administração à altura daquilo que ela deveria ser. São Paulo tem servido, de certa forma, como vestibular para candidatos. Quer dizer, o cara ele quer ser prefeito, mas não só prefeito, já é sempre olhando alguma outra posição. No meu caso, eu acho que cidades do tamanho de São Paulo, com a complexidade de São Paulo, não é para ser um cargo de estreia na vida pública de alguém, é para ser a consagração da vida pública de alguém, alguém já muito testado, experimentado, criticado, enfim, que vai ter condições de fazer aquilo que São Paulo merece e aquilo que São Paulo precisa. Que para você ser um bom prefeito de São Paulo, dificilmente você vai sair da prefeitura popular, porque uma cidade com 12 milhões de habitantes, com os problemas que São Paulo tem em função das administrações dela, você nunca vai conseguir agradar 10 milhões de pessoas, nem 5 milhões de pessoas. Né? As pessoas do município, elas estão preocupadas com aquilo que está acontecendo na vida dela especificamente, né? Na rua dela ou no trajeto dela até o trabalho, até a igreja, né? E, portanto, muito difícil que você consiga atender a expectativa de uma população tão grande. Mas eu me preparei para isso e eu gosto disso, né? Eu sempre, na área pública, gostei de resolver problemas, né? Os problemas, para mim, são sempre um grande desafio que eu gosto de vencê-los. Na sua avaliação, qual é o maior problema na cidade de São Paulo hoje? Não tem maior problema, tem muitos problemas e maior para quem? Depende do lugar da cidade, da população a que você está se referindo, né? E a que área da administração. Mas, por exemplo, um problema que existe em São Paulo que é imenso é a questão fundiária da cidade, regularização fundiária. Você deve ter menos da metade da cidade que tem, hoje as pessoas têm escritura, têm título definitivo dos imóveis. E isso atrapalha a cidade como um todo, atrapalha economicamente, atrapalha na distribuição dos empregos, atrapalha na mobilidade, no transporte público da cidade, enfim, uma série de coisas. Então, a regularização fundiária é um problema que é o que causa a existência hoje, impede de você ter mais saneamento público, por exemplo. Enfim, você sabe que São Paulo é uma cidade com 10 milhões de habitantes, mas provavelmente com 3 milhões e meio de habitantes sem saneamento básico. E você acha que isso é moderno? Não é moderno, isso é quase medieval. Ao mesmo tempo você tem uma cidade com 1.200 favelas, ou mais de 1.200 favelas, que também é um problema grande, mas será que é o pior? Esse é o pior problema para as pessoas que vivem ele, mas para outras é o transporte público, para outras... Muitas pessoas tocam nessa questão do transporte público, a mobilidade urbana. Por exemplo, eu sou morador da Zona Leste. Para eu me deslocar até o meu local de trabalho, que é no centro, eu levo em média 1 hora, 1 hora e meia. Então, como resolver? Você mora na Zona Leste onde? Na Vila Matilde. Na Vila Matilde. Agora você imagina, isso você leva 1 hora e meia. Agora, quem mora na Zona Leste, em Cidade Tiradentes, leva 3 horas. O horário de pico em Cidade Tiradentes é 13h30, 4 horas da manhã, porque ele tem que andar 45 quilômetros até o centro. Você, na Vila Matilde, não está tão longe do centro.
Mas é um transporte, um tempo até estimado, levando em consideração. Mas por quê? Porque hoje, toda a turma que vem de lugares mais longe, elas gostariam que a cidade chegasse até mais perto dela, inclusive os empregos. É que provavelmente você hoje tem, na parte central, centro expandido da cidade, onde a parte é urbanizada e regularizada, você tem 80% dos empregos. Então, os outros 20% estão na periferia. Isso obriga com que muita gente da Zona Leste venha até o centro. Provavelmente, se esses empregos estivessem mais bem distribuídos, você não levaria, já que a Vila Matilde é das áreas que são regularizadas, você não levaria 1h30, você levaria 45 minutos. Tanto que o metrô são 3 milhões de usuários só da linha vermelha por dia. Exato. Então você imagina a questão ali, né, de mobilidade urbana. É difícil. Isso é que tem que mudar, mas para mudar você precisa levar, você precisa regularizar a cidade, regularizar as franjas da cidade, de forma que os empregos possam ir se instalar lá. Como é que hoje uma empresa como o Pão de Açúcar, por exemplo, vai instalar uma loja, vamos dizer, em Guaianazes? Ele só vai para lá se ele encontrar um terreno com titulação legal, que ele possa construir o imóvel, que ele vá ter o habite desse imóvel e trabalhar de forma regularizada. Aí ele vai gerar emprego lá. Enquanto ele não tiver essa possibilidade, hoje é muito difícil em vários pontos da cidade, os empregos continuarão concentrados. Meu primeiro emprego foi um operador de telemarketing. Eu trabalhei na Avenida Paulista, então você imagina, né? Muito provavelmente essa empresa poderia ter uma sede na Zona Leste, onde era a maioria dos funcionários. Claro, Hermelino Matarazzo. Só que muitos patrões se queixam que não existe por parte da prefeitura incentivos. Mas incentivo não é questão de incentivo. É você ter... Não, essa coisa do incentivo, se ele... O empresário fala isso, né? Quando não, o empresário fala, a empresa mas dele eu acho que não está na Zona se Leste. ele tiver terreno titulado na Zona Leste, ele vai preferir a Zona Leste para fazer o call center, porque o aluguel ou a construção será muito mais barato do que a Avenida Paulista, certamente. O problema é que hoje você não consegue construir ou alugar nessas regiões porque você não tem um imóvel regularizado. Às vezes você não tem a fibra ótica que chegue até lá, você tem a internet ruim ainda para as periferias da cidade. Quer dizer, essas coisas precisam ser resolvidas e dá para resolver. Estou te falando que dá para resolver porque nós já resolvemos. Outra coisa também que a gente fala muito é que você citou no início da entrevista, é o trampolim da prefeitura. Você sendo eleito como prefeito, você garante a continuidade dos seus 4 anos de mandato? Ou você vai simplesmente daqui a 4, 5 meses sair da prefeitura, disputar o governo do estado? Não tem perigo. Eu já tive oportunidade para disputar outras eleições. O meu foco sempre foi aqui a capital, ou seja, quando eu disputei uma eleição, que eleição eu disputei? Foi para vereador de São Paulo, porque eu queria entender a Câmara por dentro. Eu já fui subprefeito aqui, já fui secretário de subprefeitura, secretário de serviço, cuidava da limpeza pública, até do serviço funerário. O meu foco de interesse político, público, é a cidade de São Paulo. Como você avalia os outros candidatos? Qual o seu diferencial? Por que o eleitor tem que escolher o Andréa Matarazzo para a prefeitura de São Paulo? Não, ele não tem que escolher, ele deve escolher quem ele quiser, mas por que eu escolheria a mim, por exatamente. exemplo? Porque eu acho que esse é o ponto, a experiência. Eu tive a oportunidade na minha vida pública, como por ter sido ministro de Estado, secretário de Estado, que eu fui secretário de Energia e de Cultura aqui no Estado de São Paulo, e por ter sido subprefeito, secretário de Serviços, secretário de subprefeituras, primeiro definir a área de interesse que eu tenho. E segundo, esses 5 anos que eu fiz de tudo na prefeitura me permitiu aprender os problemas da cidade, né? Aprender que o melhor fiscal da cidade é o cidadão, por exemplo, aprender que conhece o problema do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar, conhece muito mais do que eu. Eu posso conhecer de onde eu moro, de onde eu trabalho, mas lá da sua região, certamente você que mora lá, você conhece muito mais quais são os gargalos e quais são as prioridades. Eu fui vereador, então também conheço bem a motivação da Câmara, como você lidar, como conversar com isso, até para não usar
o que a gente vê muito por aí, usar como desculpa, né? Muita gente fala, não dá para fazer porque tem Ministério Público, porque tem a Câmara de Vereadores, porque loteia, não tem nada disso, né? Você faz aquilo que você acha que tem que fazer, o que você tem convicção. A Câmara de Vereadores, ela quer o quê? Os vereadores batalham pelas prioridades dos lugares onde eles foram eleitos. A eleição até de vereador em São Paulo ela é muito distrital. E aí esse é o papel do vereador. O papel do executivo é justamente negociar com ele, discutir com ele, não é dar cargos. Eu já estive como secretário de subprefeituras, já negociei com vereadores o quê? As prioridades locais. Não tinha essa de que quer indicar alguém, às vezes até te indica alguém bom, porque você acha que você preenche. É como se achar que o presidente do Bradesco ele escolhe um a um todos os gerentes das 2.000 agências do banco. Alguém indicou, e você tem lá uma comissão que vai dizer se o cara tem o perfil adequado, se tem as qualidades e características para ocupar o cargo, né? Isso é qualquer coisa. Então, quando você assume um cargo na Prefeitura de São Paulo, você já sabe que tem o Ministério Público, que tem a Câmara de Vereadores, que tem as reclamações da população. Essas são as variáveis que você tem que lidar. E eu me empenhei para aprender como lidar bem com essas variáveis e não vê-las como uma coisa negativa, ao contrário, eu olho isso como uma coisa extremamente positiva, que esse é o grande desafio, de você conseguir atender as prioridades das pessoas e das entidades. Uma das prioridades que você debate muito na cidade de São Paulo é a questão de zeladoria, né? Você anda pelas ruas de São Paulo, você vê prédios deteriorando, você vê lixo, você vê moradores de rua em situação de risco. Recentemente morreram 2, inclusive. Não, são 5 já nesse frio, né? 4 ou 5 aqui na cidade. A última informação que tive 2. Como lidar com essa questão da zeladoria? Você começou a frase já dizendo como lidar. Você disse, você anda pela cidade vendo. É isso, andando pela cidade, vendo, só que quando você é prefeito ou quando você é subprefeito, você tem um instrumento fantástico na mão, que é a caneta para tomar providência para resolver as coisas. Essa é a diferença. O prefeito, o subprefeito, quem trabalha em prefeitura tem que estar conectado com a cidade e andando pela cidade 24 horas por dia. Não é sentado no Anhangabaú ou fazendo musculação na academia de ginástica que você vai resolver os problemas de uma cidade como São Paulo. Você tem que estar na rua, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar... o legislativo, que é a Câmara Municipal, claro, que fazem as leis. A cidade é muito dinâmica, que vai mudando, a cada dia é um problema. Eu lembro bem, né, quando eu estava na prefeitura, eu ficava lá na Secretaria de Subprefeitura, num edifício lá na Líbero Badaró. Puxa, eu assinava uma resolução qualquer, eu tomava uma decisão na minha sala, na hora que eu descia para o almoço, já tinha gente embaixo xingando ou elogiando a decisão. E você tem que ouvir com humildade. Exercer o cargo de prefeito, de secretário na prefeitura, é um sacerdócio, é uma lição de humildade para as pessoas, porque você é um funcionário de 12 milhões de patrões. Mas a gente sabe que é difícil, por exemplo, você marcar uma audiência com o vereador, se você como munícipe fala, eu quero falar com o vereador tal, liga para a Câmara Municipal. Sei. Processo, tramite, são poucos, não existem vereadores muito acessíveis. Sim, mas você sabe que quando eu era secretário também, era dificílimo conversar com os meus assessores, ou subprefeitos, mas comigo era facílimo. Pois é uma coisa que deveria... Mas aí é o que eu te digo, por isso que eu votaria em mim. Eu gosto disso. Para mim, é prazeroso. Essa conversa, essa é a que te ensina. Porque com essas conversas é que você resolve os problemas reais do cidadão, né? Ninguém chega a procurar um secretário se ele não tem um problema muito grave para te informar, né? E procurar e ser ouvido, porque muitas vezes você não é ouvido pelo poder público. Mas eu acho que você tem que ouvir, porque ninguém vai chegar a isso. O cara, a primeira opção dele, claro que é mandar um saque pela internet. Depois ele faz um 156, ele telefona, porque aí ele já vai gastar um impulso dele.
Depois ele vai lá na praça de atendimento. Você imagina quando ele chega para marcar com o secretário o estado de desespero que o cara já... Ele não deveria nem precisar isso. Agora, hoje, eu me lembro, quando estava aqui, o grande instrumento para mim de gestão e de atender a população que eu via que me ajudava muito era o Twitter, as redes sociais. Porque essas as pessoas te escrevem, né? E você tem obrigação de responder. E aí eu pedia sempre, os meus subprefeitos todos, assessores todos tinham que responder, até porque as pessoas me informavam quando não tinham resposta. Verdade. Matarazzo, hoje na cidade de São Paulo existe, como no Brasil, a questão de desemprego, né? Que dizem ser o grande vilão da atualidade. E ele pega bastante com os jovens, que está indo para o mercado de trabalho, ou seja, eu terminei meu primeiro grau, segundo grau, quero trabalhar, quero ajudar na renda familiar, porque a gente sabe que a maioria das o mais grave problema hoje, eu acho que é essa questão do emprego, né? E a prefeitura tem um papel, eu acho que é bom nisso. Eu, quando fui secretário de Cultura, criei um programa que era bem específico nesse sentido, que eram as fábricas de cultura. Fábricas de cultura são 10 na cidade de São Paulo. Elas são um grande indutor de aprendizado das atividades da economia criativa. A economia criativa hoje é um gerador de renda na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, você, o seu DJ, você ser um MC, enfim, você conseguir ser um fotógrafo, tudo isso se aprende dessas fábricas de cultura. E eu acho que a prefeitura ela tem que estar conectada e ligada em preparar os jovens para isso e dar condições para isso. Outro exemplo que eu te dou, quando eu estava vereador, eu via que quando eu estava na prefeitura, o grande problema que você tinha era a proibição da comida de rua em São Paulo. Você vivia atrás de ambulante que vendia sanduíche, cachorro-quente, pastel, etc. Eu fiz uma lei que regularizou isso. Por quê? A gente sabe que uma cidade do tamanho de São Paulo, as pessoas não vão para casa almoçar todo dia, não dá, né? E muito menos em restaurante toda hora, porque o preço não dá. Mas a comida de rua você tem pela cidade inteira. A senhora que faz uma empadinha, faz alguma coisa, né? Você tem alternativas. E gerou muito emprego com os food trucks e abrindo essa possibilidade para as pessoas. Mas tem uma parte de alimentação que ainda pode ser regulamentada e tem que ser regulamentada, que também será um gerador de renda e emprego, de emprego e renda, né? Grande. E tem outras atividades que a prefeitura pode e deve fazer. Com relação a essa reforma que tramita no Congresso, que é da Previdência, você é favorável ou contra? Sou favorável principalmente na parte que eu nunca discuto essas coisas nacionais, né? Eu estou muito focado aqui, mas a reforma da Previdência, a gente sabia que tinha que ter uma reforma. Para mim, a reforma mais importante é aquela que elimina privilégios. 100% das pessoas são iguais perante a lei. Os benefícios têm que ser os mesmos. À exceção de uma outra coisa, o caso da polícia, que tem uma atividade diferente, com risco muito maior, etc. Mas isso são exceções em função de risco. Então, na regra é acabar com os privilégios. Eu toquei nessa questão da reforma da Previdência porque o Senado está querendo inserir também o Estado inserir. E o município nessa questão. Eu acho que né? precisa. Você claro, é favorável? Favorável e ajudaria bem o município. Porque tem gente que diz que o próprio prefeito, junto com a Câmara, que sabe a necessidade de cada município e que deve atuar nessa questão e que não é uma responsabilidade até do governo federal. Eu não sei se sabe, vou te dizer o seguinte, olha uma coisa aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos o Brasil todo lutando contra os privilégios, não é isso? Sim. Então, aqui em São Paulo, na capital, o prefeito mandou mês passado para a Câmara dos Vereadores uma lei criando os príncipes da prefeitura, que é uma camada de funcionários que podem receber até acima do teto constitucional. O teto constitucional qual é? O salário máximo do prefeito. Esses príncipes novos, criados pelo prefeito, eles podem receber acima desse teto. Para que fazer isso? E o professor só 0,3% de aumento. É isso. Então, num momento que nós estamos falando de crise, de falta de dinheiro, de desemprego, para que você criar um privilégio como esse dentro da prefeitura? Como você avalia Então isso? você vê que nem todos os prefeitos conseguem.
os prefeitos vão ser bons quando eles pararem de pensar na próxima eleição e pensarem na próxima geração. Como você avalia a gestão do atual prefeito de São Paulo? Não sei que gestão você está falando, como forma de expressão. Eu não vejo gestão na cidade, não vejo prioridades na aplicação de recursos, nem no discurso, né? Então, não acho que seja uma gestão na direção do que São Paulo precisa. Um debate muito grande para os jovens é a questão de, por exemplo, o Autódromo de Interlagos ser privatizado, Sambódromo do ANB, que a gente sabe que são pontos culturais que o jovem frequenta bastante, né? E agora o governo federal está querendo retirar, por exemplo, a Fórmula 1, que é um ícone aqui na cidade de São Paulo, e encaminhar para o Rio de Janeiro. Como você avalia isso? Olha, como eu avalio? O presidente da República pode querer quanto ele quiser. Se o prefeito de São Paulo for eficiente e a cidade de São Paulo economicamente for boa para a Fórmula 1, ela não vai sair daqui. Então, isso eu acho que depende muito. Você não precisa dar muitos benefícios para a Fórmula 1, porque já tem. Você tem o autódromo e você tem um mercado que, como o de São Paulo, nenhum outro lugar no Brasil tem. Então, acho que isso não. O autódromo de Interlagos, privatizar a pista de Interlagos, não acho um problema. Porque a pista alguém administra, tanto faz quem administra, precisa administrar com eficiência e fazer. Então, o que eu acho é que a área do Autódromo de Interlagos deve ser lembrada sempre como uma área verde da Zona Sul de São Paulo, livre para a população. Esse é um ponto importante. O Anhembi, você estava falando, o pavilhão do Anhembi também, eu vou te dizer, eu já estive na prefeitura, então posso te assegurar, a prefeitura não administra bem o pavilhão de exposições do Anhembi, tanto não administra que abriu espaço para surgir o imigrante, o centro de exposição imigrantes, que hoje tirou todo o mercado do Anhembi. Então o Anhembi, ele ou como pavilhão ou como área para construção, precisa ver qual é o destino que vão dar a ele, obviamente tem preços diferentes para uma coisa e outra, você tem que fazer uma avaliação e vender de acordo com o preço de avaliação, e não o que estavam fazendo, que era vender abaixo do preço de mercado. Quando se fala nessa questão de privatização, eu converso muito com os jovens, existe o receio do acesso. Por exemplo, Parque do Ibirapuera, falam-se muito em privatizar o parque. O cara que tem lá a sua família, que tem 3, 4 filhos, que ganha um salário mínimo, vai ter acesso ao Parque do Ibirapuera? Bom, eu, se fosse fazer qualquer tipo de parceria com o setor privado, faria como nós fizemos, cerca de 450 parcerias com praças pela cidade toda, mas obviamente que o acesso é livre para as pessoas. Imagino que se fosse fazer a mesma coisa com o Ibirapuera, que existem parcerias para a administração de parques, eventualmente algumas atividades podem ser cobradas, se você fizer um evento ou um show dentro de um pavilhão do parque, etc. Mas o uso do parque em si, pista de Cooper, de caminhada e etc., não teria o menor sentido. Porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu sou corintiano, eu adoro meu time, eu quero ver o meu time jogar na Arena Corinthians. Quando vai ver o valor do ingresso? Porque a gente sabe que foi feito com recurso do BNDES, do nosso bolso. Não vai, não tem acesso. Tem muita gente que gosta de carnaval, quer assistir o desfile das escolas de samba. Vê o valor do ingresso, acaba desistindo. Então, assim, festas que eram populares não estão sendo populares porque o valor do ingresso é muito alto para a maioria da população paulistana. Entendeu? Como que a gente vê você isso? vê que, não, por exemplo, o carnaval, né? O carnaval, a prefeitura paga uma boa parte para as escolas de samba. para as escolas de samba. Então eu tenho que equacionar Mas isso. você concorda que o ingresso para o carnaval, se não me engano, mais barato no valor de R$70, é muito caro, que muita gente não tem acesso? Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida ou rediscutida, que ao longo do tempo ele foi mudando e chegamos a esse ponto. Como um time de futebol, você quer assistir o seu jogo do time de futebol do Corinthians. Mas o time de futebol, teoricamente, não tem dinheiro público. O Itaquerão foi construído com dinheiro mas público, emprestado, né? E, teoricamente, com garantia tem que pagar. Aquilo é um rolo, vamos dizer, muito mal explicado e não é. Que ninguém é. Não, mas não é
não é a rotina. Mas o prefeito pode intervir, negociar na cidade para fazer alguma parceria público-privada para tornar esse valor mais acessível, não pode? O carnaval, sim. Para o jogo de futebol, não. Mas se privatizar o AMB também não vai poder intervir, né? Mas intervir no que hoje? Que no AMB não acontece nada. Por exemplo, no carnaval, no valor do ingresso. Você diz não, mas o carnaval continua arbitrando, porque sempre dependerá da prefeitura a manutenção de parte do dinheiro das escolas de samba. Por isso que ele poderia intervir, não porque ele é dono do AMB. Corrida de Fórmula 1, para quem gosta de assistir, a gente sabe também Corrida de Fórmula 1, mas o pessoal só usa o autódromo. E o benefício para a cidade não é através de quem vai lá. Sim. O benefício para a cidade vem através dos empregos que geram a ocupação dos hotéis, dos bares, restaurantes, etc. Mas o cidadão que gosta de Fórmula 1, gosta de ele tem que pagar o ele preço, tem que pagar o valor porque a Fórmula 1, vamos dizer, né? é porque aí é o preço dela. Né? É o preço dela. Até é negociado uma redução de preço por causa do autódromo, mas que mesmo assim é alto. É alto, mas é o que eu digo, o benefício, por que a prefeitura investe na Fórmula 1? Mais como um negócio que traz retorno através de empregos na cidade, né? Movimentando a rede hoteleira, a rede turística, toda a rede turística, hotéis, restaurantes, bares, atividades gerais da cidade. Transporte, porque tem essa questão. Mas isso não é o evento em si, e sim o que ele traz para a cidade. Matarazzo, para concluir essa entrevista, o que você diria para o jovem hoje de São Paulo? O jovem hoje que ele tem que ficar muito, primeiro, de olho na cidade dele, deve se interessar pela cidade, pela comunidade, olhar no entorno dele, principalmente ele começar a pensar sempre no futuro dele, nas novas profissões que vêm por aí, nas atividades que vêm por aí, que é para a geração dele, é para a geração que tem criatividade, é para a geração que conhece tecnologia, que conhece informática, quer dizer, ele procurar se especializar nessas atividades e aproveitar todas as oportunidades que ele tiver para ser eventualmente dono do próprio nariz, tendo seu food truck, tendo a sua produtora cultural na região dele, gravando os seus, não CDs, mas enfim, suas músicas, podendo cantar, enfim, fazendo alguma coisa que traga renda para ele, né, diretamente, e se especializando nessas profissões que exigem muito mais criatividade do que trabalho braçal. Esse é o futuro. Você interage muito com as redes sociais, né? Eu vejo que você é um usuário bastante adepto do Instagram, né? As pessoas comentam, interagem muito com você. Vai ser um canal que você vai manter sempre com as pessoas, né? Sempre. Eu comecei, na verdade, com redes sociais através do Twitter, que eu usava muito na administração da cidade, me ajudou muito e me criou essa relação, compreensão de que o melhor fiscal para a cidade é quem mora na cidade, é o cidadão. A rede social te facilita porque ela elimina intermediários, né? E isso, para quem gosta da área pública, é muito bom. Então sempre são duas coisas que eu uso muito para saber como as pessoas estão pensando, quais são as suas prioridades, quais são os seus problemas. Rede social e rádio. Rádio, eu tenho um programa diário nas rádios que me faz também falar com os ouvintes permanentemente. Isso me faz estar conectado sempre com o mundo real e não me alienar como a maioria dos políticos. E uma gestão de desburocratização. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem um buraco na minha rua. Eu quero alertar a prefeitura que existe aquele buraco. O trâmite para eu fazer isso é surreal. Você tem que ligar no 56, aí você manda um e-mail. E não vai acontecer nada, né? Não, então, escuta. E aí você manda um e-mail, aí você tem que descrever o buraco, a cratera tá grande. Quando isso, que começou? Me falaram isso. Depois ontem me falaram teve isso. Muita água que infiltrou, desde quando tá aí? Outra, você não é um engenheiro, você não tem conhecimento técnico para descrever. Eu só quero, como município, informar, tem um buraco aqui na minha rua e preciso que ele seja tampado, né? E aí quando você consegue fazer tudo isso, você ainda tem um prazo, que, se eu não me engano, de 30 a 40 dias para ir lá avaliarem. Se é um buraco, se vai tampar. E aí avaliam e aí eles catalogam e não coisa. Consertar é outra conversa. Existe casos até que eles mudam a responsabilidade. Falam, não, aqui é da Sabesp.
passa o cano da Sabesp. Não, aqui é da Altagás. Passa. Então existe assim, você está relatando um problema, você quer melhorar a cidade, a sua rua, existe uma burocratização tão grande para você. Por isso que eu acho, então, a burocracia, ela perdeu o rumo. Ela, em vez de trabalhar a favor do munícipe, a favor da cidade, hoje ela é contra o munícipe. Você tem que se livrar da burocracia para conseguir resolver o problema da sua cidade. É um absurdo, né? Então, hoje, com a tecnologia, por exemplo, como é que deveria tampar o buraco, né? Ou você manda um WhatsApp com a fotografia do buraco diretamente para a empresa terceirizada, não deveria nem ser para a prefeitura. Né? A prefeitura, se a empresa não resolver, aí sim você entraria em contato com a prefeitura. Deveria, exato, vai um espelho para a prefeitura da reclamação e a empresa já está notificada e sabe que tem que resolver. Se em 3 dias não tiver resolvido, a empresa não der uma resposta de solução, a própria tecnologia informará a prefeitura, olha, nada foi feito, e tudo isso é muito fácil de fazer, né? Mas aí você tem que ter um obstáculo, provavelmente, que é a Prodan. Você tem que fazer os aplicativos, né, através de concursos, fora da Prodan, que senão ela vai te bloquear o caminho para não deixar você desburocratizar. A burocracia, de certa forma, ela não gosta da tecnologia, porque a tecnologia elimina a burocracia e, junto com ela, elimina a corrupção. Né? Então, você vê que a tecnologia pode ser um problema para alguns, mas para a prefeitura e para o munícipe, ela é a solução. Sim. Eu vou te dar um exemplo concreto. No meu bairro, na Vila Matilde, tem uma praça numa escola tradicional chamada João Pinheiro, uma praça municipal, uma escola municipal. A gente passa pelaquela praça sem brincadeira nenhuma, descaso. A grama cresce, sujeira por todos os cantos, não existe uma zeladoria com relação a isso, não existe como você... Eu tentei às vezes informar pela prefeitura, no 56, falar, ó, aqui minha praça fez um protocolo, continua isso, a mesma situação aí que está. Ele entra na estatística, o protocolo. E não resolve o problema da praça pública. E você não acaba nem usando a praça pública, porque muitas vezes usa até ponto de droga, gente usando ali. Não, hoje a grande maioria, você tem um problema grande nas áreas públicas de maneira geral. Não existe fiscalização. Então, por isso que eu digo, querem continuar criando parques assim, então é parque daqui, parque de lá, quando não estão conseguindo cuidar nem dos que já existem, né? Eu acho que isso deveria ser uma prioridade. Manutenção da cidade, isso é uma das prioridades e que está faltando, tanto que nós estamos vendo aí alguns viadutos caindo, né, por falta de manutenção, que é uma coisa meio Outro absurda. exemplo concreto são os cemitérios da cidade de São Paulo. Não vamos nem entrar nesse... Se você entrar ali, você vê gente, a pessoa está ali, quer prestar condolências para o seu familiar, chega no túmulo todo depredado. Eu, por exemplo, casualmente, semana passada tentei ir no cemitério da Consolação. Que é um dos mais, teoricamente, chiques da cidade. Agora você vai para os da Zona Leste... Eu não consegui entrar no cemitério da Consolação por causa do cheiro que estava na parte lá, no portão de baixo. Fui outro dia no cemitério da Vila Formosa. Eu ando pela cidade para ver a cidade. Embora não seja prefeito, eu gosto da cidade, então fico indo nos lugares. O Vila Formosa, você precisa entrar com facão para poder ir abrindo o caminho no meio do mato para encontrar os túmulos lá embaixo. Quando encontra, né? Porque falta de educação e falta de respeito para a população. Porque você não encontra, às vezes, o túmulo do seu familiar, porque fica desconfigurado. Lá eu diria que é quase impossível, né? Até porque o Vila Formosa é o maior cemitério da cidade. Né? Sim. Cremação, se eu não me engano, só o Vila Alpina faz. Só tem Vila Alpina ou fora de São Paulo. Ou fora de São Paulo. Então, né, poderia se trabalhar isso. Um diálogo permanente entre o munícipe e a prefeitura. E a administração pública. Mas a administração pública, se você reparar sempre, ela não gosta do diálogo com o munícipe. Né? E esse é o grande erro. Há uma inversão imensa hoje. Porque a administração pública, ela que está a serviço do munícipe, não o contrário. Então você vê que às vezes você pega o funcionário público, ele é mal criado com você. Está errado. Não pode ser assim. E há também, acho que aí uma carência de várias administrações, é a qualificação e atualização do funcionalismo público. Cursos de atualização, de valorização
do próprio funcionário. Uma meritocracia, né? Você recebe uma nota da sociedade, como você... Tem várias empresas que trabalham isso e falam, quero ter... Quando você compra um carro, por exemplo, no pós-venda, eles querem saber a sua opinião, o que Claro. é ponto. E isso não existe com relação à cidade de São Paulo, pelo menos no meu entendimento. Existe um jargão popular que você e todos os munícipes que estão me vendo sabem. É aquele jargão, o candidato só aparece aqui nas vésperas da eleição. Aí tem um monte de candidato de vereador, panfleto e tal. Acabou a eleição, eu não vejo nenhum deles mais sequer voltar aqui. Nem o né? que foi eleito. Normalmente, nem quem foi eleito. Nem quem foi eleito. Então, é uma coisa que tem que ser por isso que eu digo, a minha visão sobre cidade, sobre administração pública é bem diferente disso. Eu acho que, porque eu gosto da cidade, porque é o lugar que você tem que estar presente. É a administração que faz a diferença você ser presente, você estar lá. É muito diferente. Governo federal, você é ministro, você pode estar longe e tal, porque você não interfere tão imediatamente tanto na vida do indivíduo. A prefeitura interfere diretamente no dia a dia do indivíduo. É que a gente sabe, na esfera federal tem as emendas parlamentares, né? Muitas entidades vão aos deputados e aos senadores para requisitar essas emendas aí e o parlamentar destina como bem entender. André, muito obrigado pela sua entrevista. Imagina, obrigado você, obrigado. O que a gente pode esperar é um diálogo permanente, né? Bom, permanente porque eu gosto. Né? Para mim é sempre um prazer fazer isso. Né? Não é, como eu digo, não é um sacrifício. Para mim, sacrifício seria estar fora de São Paulo. Aqui na cidade eu me sinto em casa em qualquer um dos cantos que eu tiver na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pela entrevista.